Olá, pessoas! Olá, fiéis seguidores do canal Raciocínios Espíritas. Este é o bloco Opinião Espírita, no qual fazemos aqui o estudo dirigido do livro Opinião Espírita, psicografado, é uma obra mediúnica, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, uma parceria, e a autoria espiritual, uma parceria também de Emmanuel e André Luiz. E hoje o capítulo fica por conta de Emmanuel, capítulo 52, Tempo da Regra Áurea. E como em todos os capítulos, Emmanuel e André Luiz sempre se referem a um conteúdo da codificação para dar as opiniões espíritas deles. E Emmanuel aqui vai ao capítulo 18 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo muitos chamados Poucos Escolhidos. No item 15, dar-se-á aquele que tem. Esse, para mim, Ricardo Dib, eu confesso, é um tema espinhoso de se falar. É o tipo da... Eu não posso dizer, é um tema espinhoso. Não, é um tema espinhoso para mim. É um tema, assim, difícil de dissertar. Mas vamos lá. Então, assim, como é que você dá... Que justiça de Deus é essa... naquela que você dá ao indivíduo aquilo que ele já tem, dá mais, e aquele que não tem ainda se retira, deixa ele sem nada. Então, assim, o espírito amigo, porque essa parte é das instruções dos espíritos, e é uma mensagem assinada pelo espírito amigo, aquele mesmo da paciência. Então ele diz assim: aquele que recebeu o sentido, aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Aquele que compreendeu a palavra divina, Não a recebeu senão porque tentou dela se tornar digno. E o Senhor, Deus, em seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem ao bem. Então, o que quer dizer? Toda vez que nós nos reformamos para o bem, quando buscamos realmente nos espiritualizar, buscamos a Deus, Deus nos encoraja com o seu amor e nos dá mais recursos para ir em frente. Isso aí realmente faz todo sentido, Por exemplo, tem aquela frase que está no Minuto de Sabedoria: quem acende um fósforo para iluminar o caminho de alguém é o primeiro a iluminar-se. Então todos nós, e Chico Xavier uma vez disse também, que é um dos autores, um dos que psicografa aqui, Chico Xavier, disse que quando você apresenta no seu íntimo uma inclinação para o bem, uma pleiade de espíritos benfeitores vem para te estimular, para te ajudar. Então é isso. Então aquele você tem a intenção, tem a vontade já, o impulso de seguir o caminho correto, de praticar o bem, aí você recebe mais. Você recebe mais ajuda. Não quer dizer que você não vai ter dificuldades, não vai passar dificuldades, não vai haver sofrimentos, não. Mas você terá o apoio divino nesses momentos. É isso que quer dizer. Não é para abrir mão das dificuldades, porque senão é o exemplo de Jesus, E também dos seus apóstolos. Então, assim, isso é um imã, Essa questão de procurar, o bem é um imã que chama para si as melhoras progressivas, as graças abundantes que vos tornam fortes para escalar a montanha santa, no cume do qual está o repouso depois do trabalho. A figura de linguagem aqui que o espírito amigo utiliza. Aí você diz: e como assim? Tirar-se-á aquele que nada tem ou que tem pouco. Como é que é isso? Bom, aí o espírito amigo diz assim: tomar isto aqui como uma oposição figurada, mas uma metáfora, uma parábola. Deus não retira às suas criaturas o bem que se dignou a fazer-lhes. Quer dizer, Deus não tira de nós o bem que ele nos deu. Homens cegos e surdos. Opa, tá ofendendo, hein? Homens cegos e surdos. Abri as vossas inteligências
abre as vossas inteligências e vossos corações, vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de maneira tão grosseira, de maneira tão grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Por quê? Porque não é Deus quem retira daquele que havia recebido pouco. É o próprio indivíduo, é o próprio espírito. Ele mesmo, pródigo e negligente, não sabe conservar o que tem e aumentar, não sabe conservar o que tem, muito menos aumentar na fecundidade o óbolo que caiu na mão. Lembra isso a parábola dos talentos. Olha como as coisas são interligadas, né? Que um pegou, recebeu um talento e enterrou os outros. Um recebeu 2, outro recebeu tanto, eu não lembro mais agora. Investiram e aumentaram. Quando o senhor voltou e pediu contas, os outros 2 tinham aumentado as moedas que o senhor tinha deixado com ele, e o outro enterrou, entregou uma moeda só. E os outros que já tinham, receberam mais. E esse acabou sem nada, porque o senhor, o seu senhor, ele o puniu, o castigou, e ficou ainda menos do que estava antes, que era uma moeda. Então isso aí é um ensinamento bem interligado, né? Que a gente tem que aprender, gente, a multiplicar os benefícios que Deus nos concede. E não está falando só aí, isso aí também é uma figura, uma metáfora, né? Não está falando só aí dos bens materiais. É óbvio que a gente tem um dinheiro, né? É bom que a gente invista, no mínimo, bota na caderneta de poupança, né? Temos que ser previdentes. Mas não é só a questão do dinheiro ou das coisas materiais, não, né? Todos os benefícios divinos que nós recebemos, nós devemos multiplicar. Por exemplo, eu estou aprendendo, eu sou um aprendiz da doutrina espírita, não sou mestre, mas já aprendi uma certa quantidade de coisas, estou aqui dividindo, né? Que Flávio fraternalmente me cedeu esse espaço aqui no canal Raciocínios Espíritas, né? E eu estou dividindo aqui o pouco que eu tenho, né? Que já é um pouco, mas é um pouco considerável, que dá para dividir, né? Dá para compartilhar e as pessoas se beneficiarem, já ser útil para muita gente, como eu tenho percebido que tem sido útil, e sendo útil para mim tá bom, né? O bom é que seja útil, né? Então, agora, entre outras coisas que eu já coloquei aqui no canal, esse estudo do Opinião Espírita é um dos meus xodós, né? Que é realmente um livro bastante compensador, né? Não que os outros não sejam, mas esse aqui é especialmente compensador para mim, né? Então, nos traz, né, essas revisitações à codificação, amplia mais esses conceitos que estão na codificação. Quando Emmanuel e André Luiz buscam o conteúdo da codificação espírita para dar suas opiniões, eles ampliam esses conceitos da codificação, tornam mais abrangentes, e isso é muito bom, né? Muito, muito bom mesmo. Bom, então aí, depois o Espírito Amigo dá um exemplo, né, no parágrafo seguinte, que, por exemplo, um homem recebe a herança do pai, um terreno, né? E se ele não cuida bem do terreno, deixa as ervas daninhas tomarem conta, não planta boas sementes e aí perde tudo, a culpa é do pai, que deu o terreno, deu tudo pronto para ele? Não, foi culpa da sua negligência, né? Que não soube pegar aquilo que recebeu e multiplicar. Então ele ficou sem, vai ficar com menos ainda, né? Então essa questão da gente saber utilizar e também compartilhar os bens que Deus nos concede, né? E quanto mais a gente faz isso, mais Deus nos dá. Dar-se-á aquele que tem. Agora quem não, quem é negligente, quem é egoísta, né, que não sabe compartilhar, que guarda só para si, ou mesmo negligencia a si mesmo, esse lhe será retirado até o que tem, né? Porque vai ficar realmente numa situação muito difícil. Mas é isso aí, é ele que faz consigo mesmo, o espírito, o indivíduo, eu, vocês. Não é Deus. Deus não. Deus é a fonte eterna, né? É a fonte eterna de todas as bênçãos, né? E isso está bem claro aqui nessa mensagem aqui, o Espírito Amigo, em Bordeaux, 1862. E aí Emmanuel aqui, no capítulo 52, Tempo da Regra Áurea, né, baseado nesse ensinamento maravilhoso aqui do dar-se-á aquele que tem, vai aqui nos dizer,
nos escrever, nos esclarecer. Como o livro é Opinião Espírita, ele vai nos opinar, né? Vamos dizer assim. Faremos hoje o bem a que aspiramos receber. Olha que interessante, quer dizer, nós queremos um bem, queremos algo, né? Então que façamos. Uma vez até, qual foi o texto? Acho que foi de Joana de Ângeles. As pessoas querem ser amadas. Então ame. Ame, que o amor vai chegar para você como consequência. Pode não chegar imediatamente, porque vai do merecimento, vai das provações de cada um, gente. Temos provações diferentes. Porque para alguns o amor acontece tão fácil, para outros tão dificilmente, né? Porque para alguns a ingratidão é uma rotina constante e para outros nem tanto. Porque cada um tem seus próprios compromissos perante a lei de Deus, perante as leis divinas, e vive compromissos diferentes na reencarnação presente, né? Então, assim, se você quer ser amado, ame, né? Pode ser que o amor para você pode até não chegar nessa encarnação ainda, a depender dos seus compromissos, mas irá chegar, né? Porque somos seres imortais. Então, olha o que Emmanuel fala aqui. Faremos hoje o bem a que aspiramos receber. Então, o bem que queremos para a gente, procuramos fazer pelos outros, né? Alimentaremos para com os semelhantes os sentimentos que esperamos alimentem eles para conosco. Então, se queremos ser perdoados, temos que aprender a perdoar. Se queremos ser tratados com gentileza, aprendamos a tratar os outros com gentileza também. Ainda que, quando formos gentis com os outros, ainda que tenham muitos que não retribuam no momento, né? Não retribua, como eu falei antes, né? A retribuição pode não ser imediata, mas façamos aquilo que queremos que façamos conosco. Pensaremos acerca do próximo, olha, não é só atitude, ó, pensamento, ó, pensamento. Pensaremos acerca do próximo somente aquilo que estimamos pense o próximo quanto a nós. Se queremos que pensem bem da gente, vamos buscar pensar bem do outro. Não é criar coisas falsas, ilusões. Claro, se a gente sabe que um sujeito é um malfeitor, né, é um criminoso, não vamos pensar, não, ele não é criminoso, ele é bonzinho, não. Não é criar ilusões, né? Mas parar de pensar mal dos outros gratuitamente. Que muitas vezes o mal que pensamos dos outros é um exagero, é muito mais do que a realidade. Ou então é pura criação, fruto de despeito, fruto de inveja, né? E por aí vai. E por aí vai. Vícios assim muito, que corrompem muito o espírito, né? Corrompem a nossa alma, né? Falarmos as palavras que gostaríamos de ouvir. Oh, que legal, né? Nós adoramos quando alguém passa, chega pela gente, né? Passa e pede licença, né? A gente detesta quando alguém chega e esbarra, vai empurrando. Que é isso? Vai pedir licença? Não, meu educado. Então façamos isso também, né? Isso é uma coisa simplíssima, né? Retificaremos em nós tudo o que nos desagrade nos outros. Então tudo bem, você pode até ver coisas que desagradam, como eu falei aqui o exemplo do criminoso. Então não seja criminoso. Você vê uma pessoa que é maledicente, fica falando mal da vida dos outros. Você acha isso feio? Não faça, porque muitas vezes nós recriminamos isso nos outros, mas volta e meia estamos fazendo também, né? Então assim, vamos retificar em nós, já que a gente vê o mal nos outros, né? Porque muitas vezes o mal é tão gritante nos outros, é verdade. Então vamos procurar, em vez de ficar julgando os outros, vamos retificar esse mal em nós mesmos, para que não sejamos, né, daquele jeito. Uma vez eu vi uma história de Medrado, né, José Medrado, e ele disse que José Pititinga, que é um dos grandes ícones, né, da divulgação da doutrina espírita, tanto que a Casa Mater de Salvador, onde era a União Espírita Baiana, depois virou a Casa de Pititinga, e é a sede, e era a FEB antes, né, antes da sede atual, né. E José Pititinga, ele estava fazendo uma palestra, uma coisa assim, e alguém falou, quem é você? Você
Começou a acusá-lo, eu não lembro bem as palavras aqui agora. Aí no final ele fez: pois bem, meu irmão, todos ouviram o que o irmão falou sobre mim? Façam o possível para não repetirem essas coisas que o irmão disse que eu fiz. Não sejam assim. Pronto. E aí resolveu-se, né, a questão, em vez dele partir para a discussão, para a verborragia com o acusador. Né? Que interessante. Né? Quantos de nós temos essa disposição? Né? Respeitaremos a tarefa do companheiro como aguardamos respeito para a responsabilidade que nos pesa nos ombros. Então, vamos respeitar o trabalho alheio se queremos que o nosso trabalho seja respeitado. Que é uma coisa que realmente me incomoda. É quando me incomodam no meu trabalho, quando eu estou realizando o meu trabalho e alguém fica incomodando. É uma coisa assim que me perturba muito, eu não vou mentir para vocês não. Então eu evito ao máximo fazer isso pelos outros, incomodar as pessoas. Incomodar hora nenhuma, né? Só se for necessário. Incomodar, gente, só se for necessário, for uma contingência, né? Que infelizmente as contingências... Mas eu tô falando assim, incomodar deliberadamente, só pelo fato de incomodar. Pelo amor de Deus, em circunstância nenhuma. Mas principalmente quando estiver trabalhando, né? Porque realmente pode até atrapalhar, né? Fazer uma coisa errada, trabalho de responsabilidade, né? Então vamos evitar. Consideremos o tempo, o trabalho, a opinião e a família do vizinho tão preciosos quanto os nossos. Então, né, a gente fica vendo a vida do vizinho, tudo deles, né, o trabalho, o tempo, a família, são tão preciosos quanto a nossa família, o nosso trabalho, o nosso tempo. Né? O bom é que é isso, né? Em vez de briga de vizinhos, é melhor respeito entre vizinhos, né? Se todos os condomínios, comunidades, loteamentos, seja lá o que for, tivessem isso aí como regra, Ave Maria, a paz estaria feita, né? Auxiliaremos sem perguntar, lembrando como ficamos felizes ao sermos auxiliados sem que nos dirijam perguntas. Quantas vezes a gente precisa de ajuda, gente? E vem as pessoas e nos ajudam naquilo que necessitamos, sem ficar perguntando sobre o que aconteceu, sem querer ficar entrando nas nossas confidencialidades, nas nossas intimidades. Então tentemos fazer o mesmo quando a gente for ajudar. Perguntemos apenas o necessário para dar a ajuda. Né? E o resto que o outro quiser falar, que ele fale espontaneamente. Se quiser desabafar, etc. Tal, mas não vamos constranger os outros com perguntas desnecessárias, como não queremos que nos constranjam do mesmo jeito com perguntas desnecessárias. Amparemos as vítimas do mal com a bondade que contamos receber em nossas quedas, sem estimular o mal e sem esquecer a fidelidade à prática do bem. Isso aí não tem, né? Amparar todos com o mal, com a bondade, né? Como nós queremos que façam isso pela gente, né? Sem estimular o mal e sem esquecer a finalidade prática do bem, que o bem é algo prático, não é algo simplesmente moral. Né? Trabalharemos e serviremos nos moldes que reclamamos do esforço alheio. Né? A gente fala, o que a gente reclama do esforço alheio, também procuremos nos esforçar. Né? Os bons chefes são aqueles que dão exemplo. Em vez de só darem ordens, também vão lá e mostram como fazer, fazendo. Né? Isso é muito importante. Eu lembro até que tinha Hermínio de Moraes, né? Acho que era um grande empresário conhecidíssimo brasileiro. Ele acordava cedo e todo dia ele era o dono, né, do Grupo Votorantim, né? E ele todo dia acordava cedo e ia trabalhar. Ele era o chefe, não precisava fazer isso, mas era uma coisa dele, né? E isso o tornava realmente um grande exemplo. Ele só parou de fazer isso nos últimos anos de vida dele por causa da enfermidade, mas ele sempre trabalhou nas empresas dele. Era uma característica que o tornou famoso, inclusive, né? Que bom a fama por coisas boas, né? Desculparemos incondicionalmente as ofensas endereçadas no mesmo padrão de confiança, dentro do qual aguardamos as desculpas daqueles a quem porventura tenhamos ofendido. Isso está na peça do Pai Nosso, né, gente? Perdoe as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Né? Está na peça do Pai Nosso. Né? Conservaremos o nosso dever em linha reta e nobre, quer dizer,
cumpriremos firmemente o nosso dever. Tanto quanto desejamos retidão e limpeza nas obrigações daquele que nos cercam. Então, a gente cobra, né, retidão e limpeza nos deveres das outras pessoas, sobretudo aqueles que convivem conosco, então também vamos cumprir nobremente os nossos deveres. Você vê que um parágrafo é a corroboração do outro, né, na questão. Usaremos paciência, olha a virtude difícil, paciência, né? Usaremos paciência e sinceridade para com os nossos irmãos, ser pacientes e sinceros, na medida com que esperamos de todos eles paciência e sinceridade junto de nós, como queremos que os outros sejam pacientes com a gente e sejam sinceros, né? Agora, cuidado com a sinceridade que fere, viu? Vamos lá. Sinceridade não é licença para agressão, né? Podemos ser sinceros de uma forma saudável, né? Faremos, enfim, aos outros o que desejamos que os outros nos façam, né? Que é uma máxima do Cristo, né? Fazer aos outros o que desejamos que façam por nós. E por fim, o último parágrafo, para que o amor não enlouqueça em paixão, quer dizer, está dizendo que a paixão é o amor que ficou doido, né? Para que o amor não enlouqueça em paixão e para que a justiça não se desmande em despotismo, quer dizer, o despotismo, a ditadura, é o adoecimento do princípio da justiça. Ó, interessante, né? Então, para que o amor não enlouqueça em paixão e para que a justiça não se desmande em despotismo, agiremos persuadidos de que? De que o tempo da regra áurea, em todas as situações, agora ou no futuro, sempre será sempre hoje. O tempo da regra áurea, gente, da regra de ouro, né, é em todos os tempos. É no presente e no futuro. Então essa regra áurea sempre, né, que é o que foi descrito aqui nesse capítulo, né, de o bem que queremos para a gente, procuremos fazer ao outro. É a regra de ouro, é a regra áurea. Ok, gente? Porque quanto mais bem fizermos, mais bem receberemos. Dar-se-á aquele que tem, né? Então vamos estar persuadidos desse princípio aqui, né? Esse é o recado de Emmanuel, esse é o recado do Espírito Amigo no Evangelho segundo o Espiritismo. Ok? Então chegamos ao final de mais um vídeo, né? Mais um capítulo. Quem gostou, curte, compartilha. Quem achar útil, né? Quem chegou agora, se inscreve no canal, né? Então a todos um forte abraço. Fiquem com Deus.